Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar alguns dos resultados da subrede de economia das mudanças climáticas. É uma subrede, coordenada por mim. O meu nome é Eduardo Haddad, eu sou professor do Departamento de Economia da USP e trabalho em conjunto, em parceria com o professor Edson Domingues, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. A subrede de economia das mudanças climáticas, ela envolveu inicialmente algumas instituições que estão designadas nesse slide, e ela tem buscado se ampliar a partir de escolhas que se dão, no primeiro momento, pelas necessidades que surgem no processo de desenvolvimento metodológico, que eu vou mostrar para vocês tem sido o cerne dos nossos trabalhos, e também de demandas espontâneas de pesquisadores que se sentem interessados em participar da rede. O principal objetivo da rede em que a gente tem trabalhado é mais no que a gente chama de desenvolvimento de metodologias integradas para análise dos fenômenos climáticos sobre a economia, E a opção metodológica principal, que faz parte dessa primeira rodada de trabalhos da subrede, ela se refere a modelos econômicos de grande escala. O que é isso? A gente introduz, de uma maneira explícita, relações entre os agentes da economia, produtores, investidores, governo, exportadores, importadores, as relações entre os vários mercados da economia que está sendo estudada, isso em várias escalas territoriais. E o que eu separei para mostrar para vocês são alguns dos resultados de estudos que já se fazem presentes nessa nossa empreitada. Basicamente, dois grandes eixos temáticos, um mais ligado a essa modelagem econômica de grande escala e na aplicação dessa a modelagem em três grandes áreas. Primeiro, do downscaling, Eu vou mostrar para vocês uma aplicação de downscaling para o estudo da economia das mudanças climáticas no Brasil, coordenado pelo Sérgio Margulhas, aqui presente, como que a gente pega esses resultados e vai para o espaço subnacional, um estudo, na verdade, que foi feito para o estado de Minas Gerais. Vou mostrar como a gente utiliza essa modelagem para fazer análise de impacto, E aí tem um exemplo dos alagamentos na cidade de São Paulo. Ele tem sido, esse ferramental, em suas várias dimensões, tem sido utilizado também para a construção de cenários, E aqui também tem alguns exemplos de estudos de equipes lideradas pelo professor Edson Domingues, do CEDEPLAR, Ângelo Gurgel, que era da USP Ribeirão e agora está na GV de São Paulo, enfim. E uma segunda grande vertente ligada à integração metodológica, em que a gente vê como esses modelos podem se integrar com outros modelos de outras áreas, E aqui tem as experiências já com modelos de uso da terra, a parte de integração de modelos de energia e modelos econômicos, modelos de transporte e economia, que eu vou mostrar como a gente tem trabalhado com essa questão, e, de uma maneira ainda incipiente, modelos de saúde e economia, o que favorece potenciais interações com outras subredes no âmbito da rede clima. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é o caso do downscaling, em que foi feito um estudo envolvendo vários dos pesquisadores da subrede de economia das mudanças climáticas,
feito para a Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, em que se perguntou foi o seguinte: nós já temos estimativas dos custos de mudanças climáticas globais para a economia brasileira, efetuadas no âmbito do projeto de economia das mudanças climáticas no Brasil. A gente quer olhar para dentro do território mineiro e saber quais seriam os impactos potenciais, quais seriam as regiões que potencialmente seriam mais afetadas do ponto de vista econômico. E a gente chega, né, em resultados, né, inicialmente, em que a gente vai ter trajetórias, pensemos no PIB de Minas Gerais ou no PIB de alguma região mineira, PIB uma trajetória com e sem mudanças climáticas, né? Essas diferenças tendem a ser ano a ano pequenos, são mudanças, são impactos, mudanças silenciosas, mas que quando a gente pega esses efeitos anuais e traz ao valor presente, né, a gente tem uma ideia da magnitude desses custos, e a gente fez isso até o período de 2050. Né? Então, essa uma forma de avaliar os custos de mudanças climáticas uma trajetória temporal para uma economia. E a gente tinha, então, esses resultados, que na tabela direita são os resultados que foram obtidos no estudo que eu mencionei, em valor presente. Então, para o Brasil, na última linha, o que a gente tem pode variar, os resultados são da ordem de 723 a 3,6 trilhões de reais. É basicamente o Brasil deixar de produzir um PIB em 40 anos por causa dos efeitos de mudanças climáticas. São resultados não triviais, mas nesse estudo em que a gente utilizou técnicas de downscaling, do ponto de vista econômico, a gente pegou os resultados para Minas Gerais e em cenários alternativos, gerou os impactos por microrregião. E a gente percebe, né, que os impactos econômicos dentro de um estado, os impactos econômicos são bastante heterogêneos. Então, a gente chega, né, para algumas microrregiões brasileiras, né, em 40 anos, as mudanças climáticas impactariam em torno de menos de meio PIB, né, e para outras chegando até 3 PIBs de 2008 nos próximos 40 anos. Então, são resultados bastante relevantes. No caso, né, o que a gente calculou também foi um índice de vulnerabilidade econômica a mudanças climáticas, que foi calculado da seguinte maneira: a gente pegou os impactos projetados em cada microrregião, viu a participação de cada microrregião desses impactos, nos impactos totais sobre o Estado, e relacionou isso com a participação de cada microrregião no PIB. Logicamente, aquelas regiões, né, com esse indicador de vulnerabilidade acima de 1, teriam impactos mais relevantes em termos econômicos. E quando a gente olha, né, isso aí em termos de regiões de planejamento do Estado de Minas Gerais, o que esse mapa nos mostra é que as regiões, né, ao norte do Estado, que tem menor participação, são as regiões menos desenvolvidas do Estado, seriam aquelas com seriam aquelas mais vulneráveis do ponto de vista econômico, que apresentariam perdas mais proporcionais de PIB. Então, isso é um exemplo, né? Foi divulgado, né? Esse estudo foi amplamente divulgado, a própria agência FAPESP deu bastante destaque para esse estudo. Um outro tema que a gente tem tratado é a questão de impactos de eventos extremos, né? A gente sai dessas mudanças silenciosas e vai para aquelas mais contundentes que a gente percebe, e fez um estudo sobre o custo econômico dos alagamentos em São Paulo, né? Todos esses números que eu estou mostrando, por trás tem essa modelagem de grande escala que vai gerar esses resultados. Então, como foi feito, né? Nesse estudo, a gente avaliou os pontos de alagamento no ano de 2008, né, georreferenciados. A gente tinha uma base georreferenciada das empresas na cidade de São Paulo e construiu raios de influência dos pontos de alagamento nessas empresas. Esses raios foram calibrados subsequentemente com pesquisas
feitas, pesquisa de campo que a Eliane Teixeira fez com algumas empresas em pontos pré-selecionados, e foi possível, então, estimar o impacto direto das perdas produtivas naquele momento. Só que, além dessas perdas, o que a gente fez foi uma análise da cadeia de valor associadas às empresas afetadas. O que isso quer dizer em termos econômicos? As empresas deixam de atender seus clientes num determinado momento, deixam de receber a matéria-prima de seus fornecedores, e isso gera uma interrupção que vai além dos limites desse impacto direto. E a gente chega, então, né, com alguns resultados que mostram, né, que o efeito multiplicador, quando a gente considera os efeitos sistêmicos dos alagamentos que são localizados dentro dos limites territoriais da cidade de São Paulo, esses multiplicadores podem chegar até 3, 4 vezes o valor das perdas iniciais das firmas diretamente envolvidas nesse fenômeno, e vão além dos limites da cidade de São Paulo, uma vez que a cidade, a economia paulistana, a economia da região metropolitana de São Paulo está altamente integrada com as demais economias do país. Então, subsequentemente, isso é um trabalho da Eliane, até da dissertação de mestrado que vai ser depositada na semana que vem. O que ela fez foi pegar esse número agregado, identificar para cada ponto, isso já com os pontos de 2012, utilizando uma metodologia, mesma metodologia, identificar para cada ponto de alagamento, quais foram as perdas econômicas potenciais. Isso, para fins de política pública, te permite, né, identificar, priorizar investimentos para minimizar as perdas econômicas da cidade, da região metropolitana do estado de São Paulo e mesmo do país. Então, você tem, né, esses mapas com os hotspots associados aos pontos de alagamento. Quanto maior o círculo, maiores as perdas econômicas potenciais. Isso nos eventos ocorridos em 2000. Também agregado para regiões de planejamento, no caso aqui as perdas potenciais de PIB em 2012 por subprefeitura. Então, também foi um estudo amplamente divulgado, a agência FAPESP também passou informações sobre esse estudo. Ainda na parte de análise de impacto, né, a questão de variabilidade climática tem sido tratada também, né, e foi desenvolvida uma metodologia para olhar os impactos de variações climáticas a partir de efeitos sobre a agropecuária na economia como um todo. Né? Como isso é feito? Isso é feito a partir da integração de modelos físicos com modelos econômicos. Né? Basicamente, né, o que se faz é ir além das perdas diretas que são usualmente contabilizadas quando se tem eventos de seca, né, enchentes, em que há perdas de produção agrícola. Né? O que a gente faz é ir além dessas perdas e olhar os seus efeitos sistêmicos, seja porque vai impactar a cadeia produtiva dos agronegócios, seja porque vai impactar o custo de produção, encarecendo os preços agrícolas, impactando a competitividade das exportações brasileiras, chega porque o produto agrícola vai chegar mais caro nas cidades, gerando inflação e reduzindo o poder de compra da população. Então, a gente capta esses efeitos sistêmicos, né, e também no caso dos eventos de 2005, em milhões de reais, esses cálculos foram trazidos para valores de 2011, mas basicamente os efeitos diretos tendem a ser multiplicados 4 vezes quando a gente leva em consideração os efeitos da cadeia produtiva, né? E como a gente pode perceber, os setores também vários setores são impactados a partir dessas perdas originárias no setor agropecuário.